Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, um pouco depois da transmissão do terço a partir de Fátima, e depois também com retransmissões ao longo da semana, noutros horários. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores que nos seguem neste momento. Com quem vamos falar ao longo do programa para comentar as principais questões, as principais incidências da atualidade ao longo das últimas semanas. E um dos países que vai estar no centro do programa de hoje vai ser Moçambique. E vai ser Moçambique porque houve um grande ataque terrorista à vila de Mocímboa da Praia, havendo a registar o desaparecimento durante algumas semanas de cerca de 60 pessoas, entre as quais duas irmãs, duas religiosas que estavam em trabalho, em missão nesta povoação, da congregação de São José de Champéry, que entretanto, felizmente, já reapareceram. Mas foi um susto. Durante este tempo, o ataque teve início no início de agosto. Durante este tempo, houve uma sucessão de iniciativas por causa de Moçambique, por causa desta violência terrorista no norte do país. Houve um telefonema do Papa Francisco ao Bispo de Pemba, houve uma declaração do Papa Francisco também, depois da oração do Ângelus, em que denunciou o terrorismo internacional que está a operar precisamente em Cabo Delgado, em Moçambique. Houve um encontro do Presidente da República de Moçambique, à Diocese de Pemba, com um encontro também com o Bispo Dom Luís Fernando de Lisboa, e tudo isto por causa desta violência, destes ataques terroristas e da profunda crise humanitária que está a assolar esta região e que está a afetar tantos milhares de pessoas. Bom, é mesmo por aqui, pelos ataques armados, que nós vamos começar então o nosso programa. No início de agosto, mais precisamente no dia 5 de agosto, teve início então esse grande ataque, essa grande ofensiva terrorista que no norte de Moçambique, na vila de Mocímboa da Praia. Foi um ataque de tal envergadura, Catarina, que agora, e já estamos em setembro, o porto de Mocímboa da Praia continua nas mãos dos grupos armados. Precisamente, Paulo, e este foi apenas, e até ao momento em que estamos a gravar este nosso programa de televisão, o mais recente e violento ataque por parte destes terroristas que dizem ou que assumem que a ideologia jihadista e que afirmam que pertencem ou que estão de alguma forma ligados ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, e que de tão memória temos para os cristãos do Iraque e da Síria. Bom, contextualizando, importa dizer que estes ataques tiveram início em outubro de 2017. Os ataques, entretanto, foram ganhando de intensidade, principalmente a partir do início, Catarina, deste ano. Exato, Paulo. Portanto, os ataques destes terroristas, destes grupos jihadistas, já tiveram início em outubro de 2017, como acabou de dizer, mas de facto adquiriram uma intensidade muito maior agora no início, no decorrer deste ano, portanto 2020, como nós também temos aqui denunciado no nosso programa de televisão. E já se contabilizam até ao momento mais de 1000 mortos e mais de 250.000 deslocados, portanto num terrível cenário de destruição que levou já ao abandono de inúmeras vilas e aldeias. O ataque em agosto deste ano, que estamos a falar, a Mocímboa da Praia, o porto de Mocímboa da Praia, fez mostrar ao mundo, fez lembrar ao mundo que existe de facto esta guerra quase esquecida no norte de Moçambique. Uma guerra quase esquecida, mas não para todos. O Papa Francisco, que já no domingo de Páscoa tinha denunciado a existência de uma crise humanitária, foram as palavras usadas por Francisco então no domingo de Páscoa, uma crise humanitária enorme no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, pois o Papa Francisco voltou agora a estar preocupado com esta questão e agora telefonou diretamente, Catarina, ao Bispo de Pemba, Dom Luís
Fernando Lisboa. Exato, portanto foi um telefonema no passado dia 19 de agosto em que o Papa Francisco expressou então a sua solidariedade para com o Bispo após o ataque e afirmou que acompanha esta situação vivida num país lusófono com muita preocupação e assegurou também as suas orações por todos, enviando ainda também a sua bênção apostólica sobre o povo de Cabo Delgado e de Moçambique, evidentemente. E 4 dias depois deste telefonema de que estamos a falar, o Papa Francisco voltou a falar de Cabo Delgado. Foi no dia 23 de agosto, foi depois novamente da oração do Ângelus. O Santo Padre voltou a falar do terrorismo internacional e da crise humanitária em Cabo Delgado. Vamos recuperar as suas palavras. Desejo ademais reiterar a minha proximidade à população de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que está sofrendo por causa do terrorismo internacional. Eu me recordo vivamente a visita que eu fiz àquele país há cerca de um ano. Foi o Papa Francisco a falar de Cabo Delgado depois da oração do Anjo. Já vimos que o Papa Francisco telefonou ao Bispo de Pemba, mas não foi só o Papa Francisco preocupado, muito preocupado com esta situação que se está a viver na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que corresponde à Diocese de Pemba. Também o Presidente da República de Moçambique esteve por estes dias nesta região e encontrou-se pessoalmente com o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa. Foi no dia 31 de agosto. Sim, foi de facto na última segunda-feira de agosto que Filipe Nyusi mostrou-se também, e como é natural, muito preocupado com os ataques terroristas em Cabo Delgado e com a crise humanitária que está a acontecer nesta região. Portanto, a reunião também serviu para mostrar apreço pelo trabalho que a Igreja desenvolve junto dos milhares de deslocados internos e que são vítimas desta violência jihadista que se está a bater sobre esta zona de Moçambique. A importância deste encontro de que estamos a falar entre o Presidente da República e o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, não escapou à própria televisão de Moçambique, que tão poucas vezes costuma dar relatos do que se passa no norte do país. Mas desta vez acompanhou o Presidente da República e mostrou estas imagens que passaram na página, que estão disponíveis, aliás, na página da Diocese de Pemba, onde fomos buscá-las. Vamos ver este encontro captado pelas imagens, pelas câmaras da televisão de Moçambique. É o primeiro encontro que o chefe de Estado mantém com o órgão máximo da Igreja Católica na província de Cabo Delgado. O objetivo é trocar ideias sobre os assuntos candentes do país, sobretudo em torno dos ataques perpetrados pelos terroristas nas regiões centro e norte desta província. O país está a viver um momento em que toda a gente precisa de falar, precisa de dialogar, precisa de compreender o que o outro vê num ângulo, o que o outro sabe de uma forma. E sendo a parte religiosa, neste caso concreto o nosso bispo aqui, tem muita informação. A informação essa é lógica, porque está implantado no território aqui desta província, tem crentes, tem o pessoal religioso aqui, catequistas, os padres, os leigos, etc. Então tem muitas situações que ele tem muita vantagem para poder saber e aproveitamos o momento para partilharmos as informações e também até algumas ideias como temos que ver, e neste caso concreto até foi no âmbito do terrorismo. O Presidente da República, Filipe Nyusi, referiu na ocasião haver necessidade de maior acompanhamento às vítimas destas ações que não só causam destruições, mas também dor e luto. Um trabalho psicológico tem que ser feito para as pessoas afetadas. Talvez alguém que vê o filho, o marido a ser tirado cabeça, a ser tirado vida, para ele precisa de um conforto, igual aquele que nós fazemos quando alguém perde a vida, um ente querido, mas é preciso ir dar o conforto. E o conforto desses tem sido feito através da crença, através da palavra do Senhor. E foi uma conversa muito detalhada e só saímos
saímos nós a ganhar nós como país. Um gesto que foi agraciado pelo bispo da Diocese de Pemba. Foi muito rica e muito frutuosa a nossa conversa, então agradeço imensamente essa visita e ter atendido a esse pedido, né, para conversarmos. Em Cabo Delgado, a ação terrorista está a afetar mais de 700 mil pessoas. Horas depois deste encontro entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, a Fundação AIS telefonou para o Bispo de Pemba. Foi uma entrevista em que se abordaram diversas questões. Vamos apenas agora escutar o essencial dessa conversa, em que o Bispo, entre outros assuntos, se refere também à importância deste encontro com o Presidente da República de Moçambique para, digamos assim, desanuviar um pouco o ambiente, tendo em conta as críticas que começavam a subir de tom, principalmente nas redes sociais, em que estavam a haver pessoas que, de alguma forma, comentavam de uma forma muito crítica as palavras do Bispo de Pemba, acusando-o, de certa forma, de ser um obstáculo ao trabalho das autoridades no combate aos terroristas. Há uma semana atrás eu pedi esse encontro e o presidente teve um gesto grande ao vir aqui em Pemba inaugurar uma instituição aqui. Ele veio até a minha casa. Então foi importante esse encontro para termos uma conversa e desfazermos algumas coisas em que estavam a nos colocar. Ou seja, comentários que alguns jornalistas fazem que não ajudam em nada. Mas não só isso, nós também discutimos a questão de Cabo Delgado, todo o trabalho que tem sido feito pela igreja, discutimos a questão de Mocimboa da Praia nesse momento, enfim, foi uma conversa produtiva. O Sr. Dom Luís deu uma entrevista, pelo menos foi publicada há cerca de 2 dias pela Deutsche Welle, o canal alemão, em que faz uma referência a um silêncio preocupante nos últimos dias, porque normalmente, pelo menos o Sr. Dom Luís tem sido recorrente naquilo que tem dito, sempre que há assim, um período mais comprido, digamos assim, de ausência de notícias por parte de ataques ou de iminência de alguma coisa, normalmente isso antevê alguma coisa mais violenta. Sente que há qualquer coisa ainda que possa acontecer nos dias mais próximos? Eu não sei o que pode acontecer. O que eu disse foi que todas as vezes que se fez um silêncio, depois houve alguma coisa forte e tenebrosa, digamos assim, ruim. Então eu espero que não aconteça desta vez, mas é preocupante. É preocupante. Eu fiz esta pequena observação, permita-me, apenas porque, como saberá, houve agora, nos últimos dias, a apreensão por parte das forças de segurança, defesa e de segurança de Moçambique, aí na cidade de Pemba, de uma pessoa que transportava algumas armas. E esse dado, esse facto, está a ser visto em alguns setores como podendo ser um sinal de que os grupos armados poderão estar a querer desencadear eventualmente uma ação militar, digamos assim, uma ação terrorista na cidade de Pemba. Preocupa-o essa eventualidade? Olha, eu não acredito que isso vai acontecer em Pemba. Não acredito. Dom Luís Fernando Lisboa, como acabámos de escutar, não acredita num possível ataque terrorista, pelo menos para já, à cidade de Pemba. Bom, mas absolutamente certo foi o ataque à vila de Mocimboa da Praia, ao porto, à conquista até do porto de Mocimboa da Praia, que provocou na altura, digamos, uma situação absolutamente terrível. É que durante várias semanas, praticamente um mês, não houve notícia de várias pessoas que estavam neste porto, nomeadamente 2 irmãs, 2 religiosas brasileiras da congregação de São José de Champerry, e das cerca de 60 pessoas que elas tomavam conta. Foi uma situação absolutamente dramática. Felizmente as irmãs
apareceram, estão sãs e salvas, mas Catarina foi mesmo um susto. Sim, Paulo, é de facto uma situação verdadeiramente dramática. Portanto, durante mais de um mês desconheceu-se por completo o paradeiro destas duas irmãs, de São José de Chambéry, e de cerca de 60 pessoas, de mais de 60 pessoas que estavam também com elas. Portanto, no seguimento deste ataque violento por parte destes grupos jihadistas ao porto de Mocímboa da Praia, portanto, no início do mês de agosto. Portanto, ninguém sabia se elas estariam vivas ou não, onde se encontravam, o que lhes teria acontecido. E quem é que são essas duas irmãs? Bem, estas duas irmãs, Paulo, pertencem à congregação das Irmãs de São José de Chambéry e são brasileiras. Portanto, são as irmãs Inês Ramos, que terá mais de 70 anos, e a Eliane da Costa. Bom, vamos agora escutar uma breve declaração do padre Fonseca, que é um dos responsáveis pela comunicação da Diocese de Pemba. Não há muita informação sobre o que se passa de facto em Mocímboa da Praia, que continua a região do Porto tomado pelos terroristas, mas em Pemba, na sede da Diocese, sabe-se, por exemplo, que a casa das irmãs de São José de Chambéry foi completamente vandalizada. A notícia que soubemos que havia roubado tudo. Viatura, alimentos, tudo que tinha lá. Sei que não temos notícia se destruíram a casa, que houve sim o assalto de todos os bens. Foi o padre Fonseca da Diocese de Pemba, no norte de Moçambique. Bom, lá mais para a frente, a fechar o nosso programa de hoje, vamos voltar a falar de Moçambique a propósito da campanha de ajuda de emergência que a Fundação AIS está a lançar em Portugal, de apoio à Diocese de Pemba, à Igreja no norte de Moçambique, por causa destes ataques terroristas e da profunda crise humanitária que se vive nesta região. Agora vamos falar de outro país e de outra situação extremamente grave também. Vamos falar do Paquistão e vamos falar de Mayra Shahbaz, uma jovem cristã paquistanesa que foi sequestrada em abril. Bom, mas antes uma nota. Nós, a Fundação AIS, tem uma entrevista muito importante com Asia Bibi. Asia Bibi, aquela mulher paquistanesa que esteve 10 anos, cerca de 10 anos, no chamado Corredor da Morte, porque ela foi condenada à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água de um poço. Bom, ela, entretanto, foi libertada, está a viver, podemos dizê-lo, no exílio, está a viver no Canadá. São raríssimas as suas intervenções, as suas entrevistas, as suas declarações, mas a Fundação AIS conseguiu agora uma entrevista muito importante em que Asia Bibi fala de si, fala da campanha que houve para a libertar, fala do Papa Francisco e fala também, Catarina, de Mayra Shahbaz. Nós vamos ter esta entrevista na próxima semana, mas para já importa, digamos assim, levantar aqui um pouco o véu sobre este trabalho, para despertar a atenção para na próxima semana também acompanhar o nosso programa. Bom, Catarina, eu dizia, Asia Bibi, na entrevista à Fundação AIS, fala também do drama que desta jovem Mayra Shahbaz está a viver. Sim, Paulo, portanto, ela fala, a Asia Bibi, nesta entrevista à Fundação AIS, fala de Mayra Shahbaz e fala também de Uma Yunus, portanto, as duas jovens sequestradas e violentadas e que são, de facto, um dos últimos exemplos desta intolerância religiosa que existe no Paquistão nos dias de hoje. Portanto, a Asia Bibi aproveitou, de facto, esta entrevista com a AIS para lançar um público apelo ao primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, para ajudar, de facto, estas duas meninas, ambas com 14 anos de idade e que ambas foram também raptadas. Bom, outro tema em destaque nessa entrevista, fica aqui a promessa, na próxima semana, não se esqueça de acompanhar o nosso programa, temos uma grande entrevista com a Asia Bibi, uma entrevista em exclusivo à Fundação AIS. Dizia, nessa entrevista, o tema em destaque é o agradecimento de todo o trabalho feito pela Fundação AIS e o agradecimento também a todos os seus benfeitores pela enorme campanha que foi feita para a sua libertação. A Asia Bibi não se esquece, Catarina, do trabalho, do esforço, da dedicação, das orações promovidas pela Fundação AIS.
Sim, a Asia Bibi agradece, comovida, essa ajuda, as orações de milhares de cristãos em todo o mundo e agradece também de uma forma muito especial aos Papas Bento XVI e Francisco por toda a ajuda e por tudo o que fizeram também no sentido de a libertarem. Muito bem, como eu disse há pouco, ainda estamos a editar este trabalho. Esta é uma entrevista. A Asia Bibi fala, por exemplo, em Urdu, que é a sua língua natal. Portanto, há todo um trabalho de edição especial que estamos a fazer para lhe dar a si o melhor possível esta entrevista, esta grande entrevista com a Asia Bibi. Bom, mas para levantar também aqui um pouco o véu sobre esta grande entrevista, nós vamos ver agora uma pequena parte, é mesmo uma pequena parte, em que a Asia Bibi agradece a ajuda dos benfeitores da Fundação AIS e agradece também muito o empenho dos papas, do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, pela sua libertação. Não se esqueçam que esta cristã, Asia Bibi, mãe de 5 filhos, esteve cerca de 10 anos no corredor da morte, com a ameaça de que iria ser morta mesmo, porque tinha bebido un copo di água de um poço. Ela foi condenada por blasfémia. E ogni giorno recito il rosario per la fede e per i perseguitati in Pakistan. Ringrazio il Santo Padre Francesco e Papa Benedetto che è intervenuto per me e ringrazio voi di aiuto alla Chiesa che soffre e anche tanti altri italiani che hanno pregato per me. Foi Asia Bibi, a cristã, mãe de 5 filhos, que esteve na prisão por ter bebido um copo de água de um poço. Esteve na prisão por blasfémia. Bom, e ela foi condenada à morte por ter bebido um copo de água de um poço. Na próxima semana, já sabe, vamos ter aqui esta entrevista com Asia Bibi. Bom, nessa entrevista, Asia Bibi fala de 2 jovens cristãs sequestradas recentemente no seu país, o Paquistão. Uma dessas jovens é Catarina Mayra Shabazz. E ela, neste momento, aquilo que nós sabemos é que esta jovem, Mayra Shabazz, está em fuga e Catarina dizem-nos que tem sido ameaçada de morte. Exato, Paulo. Portanto, a advogada de Mayra Shabazz denunciou à Fundação AIS que esta jovem cristã, que está em fuga após ter sido raptada em abril, como disse, tem sido de facto ameaçada de morte e tendo sido por isso solicitada a proteção policial para esta jovem. Bom, em declarações à Fundação AIS, a advogada desta jovem afirmou ter pedido ao tribunal, que está na dependência do Supremo Tribunal de Lahore, que faça desencadear os mecanismos necessários para a proteção policial 24 horas por dia para esta jovem e a sua família, porque as ameaças são credíveis. Sim, a advogada avançou também com uma petição no tribunal no sentido do cancelamento alegado de casamento e conversão de Mayra ao Islão pelo facto de ter ocorrido num ambiente de violência extrema. Bom, a história desta jovem é um exemplo, infelizmente é um exemplo entre muitos, da situação extremamente vulnerável das raparigas oriundas das minorias religiosas no Paquistão. E os cristãos são uma das minorias religiosas neste país. Muito rapidamente, Catarina, vamos lembrar aos nossos telespectadores o que é que se tem passado com Mayra Shabazz. A história, bom Paulo, na verdade um calvário, não é? O verdadeiro calvário desta jovem de 14 anos começou a 28 de abril, quando foi sequestrada perto da sua casa, em Medina Town, portanto na cidade de Faisalabad, no Paquistão. Portanto, ela foi sequestrada por Mohammad Naqash, com a colaboração de 2 cúmplices. A Mayra foi sequestrada, foi drogada, foi violada e agora, como já aqui dissemos, está em fuga juntamente com a mãe e 3 irmãos. Bom, este caso, Catarina, tem semelhanças assustadoras com o que se passou com uma outra jovem, uma Yunus, também outra jovem cristã, também sequestrada e também forçada a casar com o raptor, neste caso também um muçulmano. Exato. Uma foi raptada em outubro do ano passado, em Zia Colony, na cidade de Karachi, também no Paquistão, quando tinha também apenas 14 anos de idade. Portanto, tal como Mayra foi violada, foi forçada a converter-se ao Islão e a casar-se com o sequestrador, que é identificado como sendo Abdul Jabbar. Do Paquistão vamos agora até à Nigéria, de onde nos chega a notícia também inquietante de que continua desconhecido o paradeiro de centenas de pessoas sequestradas
por jihadistas na povoação de Cucaua. Sim, Paulo, de facto continuamos sem saber o que aconteceu efetivamente a centenas de pessoas na cidade de Cucaua, situado no norte da Nigéria, no estado de Borno, e que foram sequestradas na noite do passado dia 18 de agosto por milícias jihadistas. Esta é a segunda vez, Paulo, que ocorre um ataque de grande magnitude nesta cidade. Bem, o outro ataque foi em 2018. Precisamente, e nessa altura a maioria dos habitantes de Cucaua teve de abandonar a região na sequência da violência deste ataque, da responsabilidade do Boko Haram, que é um grupo jihadista que tem vindo de facto a assolar e a trazer muita violência, muito medo à população no norte da Nigéria há mais de uma década. Bom, o ataque de que estamos a falar, que aconteceu no dia 18 de agosto, ocorreu numa altura, Catarina, em que a Igreja iniciava mesmo uma jornada de oração pelo fim da violência no país. Estamos a falar, lembremos, da Nigéria. Sim, é verdade. Portanto, o ataque ocorreu precisamente na semana em que teve início, portanto, no passado dia 22 de agosto, uma jornada de oração pelo fim da violência. Portanto, é uma iniciativa da Conferência Episcopal, da Conferência Episcopal Nigeriana, e que vai se prolongar por 40 dias. Portanto, esta corrente de oração, como disse, foi convocada pela Conferência Episcopal, portanto, e é uma jornada de oração que vai no seguimento de diversas alertas para a violência sistemática contra a comunidade cristã, em especial no norte deste país, da Nigéria. O seminarista Michael Nadi, assassinado no dia 1 de fevereiro, ou a Lea Sharibu, uma jovem cristã que foi sequestrada do colégio onde ela estudava em 2018, são apenas dois rostos, dois símbolos desta tragédia, desta violência que se tem vindo a acentuar sobre a comunidade cristã na Nigéria, especialmente no norte do país. Bom, por causa da perseguição religiosa na Nigéria, mas também em tantos outros países do mundo, assinalou-se no passado dia 22 de agosto o Dia Internacional das Vítimas da Violência Religiosa. A iniciativa é da ONU, das Nações Unidas, mas a Fundação AIS está profundamente empenhada também em assinalar esta data e todas as outras datas em que se procura lembrar ao mundo que há perseguição religiosa e que os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo. Bom, esta data que estamos a falar foi assinalada também pelos nossos colegas do Rome Reports, com um trabalho que vamos ver já de seguida. In 2019, the United Nations designated August 22nd as the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief. We are convinced that this is a milestone in the right direction. However, we have to acknowledge that the worldwide situation since then has not improved. We can't close our eyes on the fact that since then the number of hate crime and acts of violence based on religion have increased. La libertà religiosa. Religious freedom is the founding core of all freedom because it touches conscience. Freedom of conscience is the freedom inherently linked to the dignity of every human being. It can't be trampled upon for any reason, nor by government, political philosophy, or any particular platform. Aid to the Church in Need, ACN, highlights the precarious situation in Africa, which has seen a rise in attacks by Islamist militant groups. On August 12th, for example, Islamist insurgents captured the strategic port of Mocimboa da Praia in northern Mozambique, a country where violence has displaced over 200,000 people. ACN's executive president Thomas Hein Geldern draws attention to another alarming trend, that of using religion-based attacks to draw attention to other causes. In Chile, for instance, more than 57 Christian churches were attacked at the end of 2019. The underlying fight was for social justice. In the United States, over 60 attacks against Catholic churches caused by protests against racial discrimination have been registered. ACN says August 22nd is also a day to honor forgotten victims of religious persecution. Among those being remembered this year are Michael Nadi, a seminarian murdered in Nigeria on February 1st, and Lea Sharibu, a young girl who was kidnapped in Nigeria and is still being held captive. ACN will continue its mission to help persecuted Christians by providing both physical and spiritual support to victims who have seen their lives upended by religious persecution.
Moçambique, Paquistão e Nigéria são 3 países em que os cristãos vivem tempos muito, muito difíceis, como vimos até agora. Infelizmente, esta é uma realidade cada vez mais comum em muitas outras latitudes, em muitos outros lugares do mundo. É o caso, por exemplo, do Líbano. No dia 4 de agosto, as televisões e as rádios em todo o mundo deram a notícia de uma explosão terrível que assolou a cidade de Beirute. O balanço dessa explosão ainda não está completamente fechado, mas sabe-se que morreram pelo menos 180 pessoas e mais de 6.500 ficaram feridas. A explosão ocorreu na zona portuária da cidade de Beirute e atingiu fortemente o bairro cristão de Ashrafie. A irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida entre nós como a irmã Miri, é uma jovem religiosa portuguesa que vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado. Isto é na Síria, mas é muito perto da fronteira com o Líbano e tudo o que se passa no Líbano sabe-se ali. Bom, esta irmã, Maria Lúcia Ferreira, ela vai nos fazer um retrato de destruição e de desolação que se vive neste bairro, no bairro cristão de Beirute, no principal bairro cristão de Beirute, um mês depois desta terrível explosão. E depois o bairro mais atingido foi o bairro de Ashrafia, que é o bairro do Líbano que é habitado pelos cristãos, na sua maioria. E foi um bairro que sofreu bastante durante a guerra, mas a destruição de que agora foi atingido é muito, muito, muito maior que durante todo o tempo da Guerra Civil. E depois aqueles que ficaram nesse bairro são os cristãos resistentes, que não emigraram, que ficaram no Líbano apesar de tudo, por amor e apego à sua terra. E se já a situação económica estava a fazer com que cerca de 30.000 famílias estavam a pensar em migrar por não terem nenhuma esperança de conseguir viver, agora é claro que é muito pior, porque agora as casas estão completamente... as que não estão destruídas, os vidros estão partidos, e dizer que nessa região de Beirute, que foi reconstruída depois da guerra, há muitos edifícios novos cujas paredes são em vidro ou em espelho, como estes edifícios modernos, assim construídos. Então, as paredes da casa partiram em pedaços, não só todas as janelas, mas também todas as portas e os eletrodomésticos, como a televisão, a máquina de lavar, tudo foi estragado. E então há muita gente à espera de ter ajuda para poder pôr uma porta e as janelas da sua casa para poderem habitar dentro e não estarem sempre com medo de ser ou violadas ou roubadas. Infelizmente que isto aconteceu no verão, mas se tivesse sido no inverno seria muito, muito pior. Foi a irmã Miri a relatar o cenário de destruição, de desolação no bairro cristão de Beirute, depois desta devastadora explosão que ocorreu no dia 4 de agosto. O Papa Francisco tem apelado sistematicamente para a ajuda à comunidade cristã, ao povo do Líbano, que é um povo que é um país, aliás, que está a atravessar uma das mais profundas crises de toda a sua história, uma crise económica terrível, que agora se veio acentuar por causa desta explosão que veio danificar profundamente a zona portuária e uma parte vasta da cidade de Beirute. Bom, sinal da proximidade do Papa para com o povo do Líbano, o Papa convocou a Igreja para uma jornada de oração e de jejum pela paz, precisamente no Líbano. Uma jornada que decorreu no dia 4 de setembro, ou seja, um mês depois do incidente, da explosão em Beirute. Na ocasião, quando o Papa fez este anúncio, ele chamou para junto de si, estamos no Vaticano, claro, um jovem sacerdote libanês que estava ali e que trazia consigo uma bandeira do país.
O padre Jorge contou, entretanto, aos nossos colegas da Vatican News como é que tudo isto aconteceu. Vamos ver. All'inizio Santità è arrivato, ha benedetto la bandiera e poi, non lo so, lui ha chiesto che io mi avvicino perché lui ha già preparato una parola per dire alla fine, per chiedere una giornata universale di preghiera e di digiuno per il Libano, il 4, il venerdì prossimo. Offriamo la nostra preghiera per tutto il Libano e per Beirut. Siamo vicini anche con l'impegno concreto della carità, come in altre occasioni simili. Invito anche i fratelli e le sorelle di altre confessioni e tradizioni religiose ad associarsi a questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme. Agora vamos até ao Vietnã, pois manifestantes atacaram o mosteiro beneditino da Colina das Cruzes e ameaçam, Catarina, expulsar mesmo os monges desta região. O que é que se passa no Vietnã, Catarina? Bom, Paulo, desde o início de agosto que se têm vindo a verificar diversos incidentes neste mosteiro, com particular destaque então para os dias 10 e 13 de agosto, em que dezenas de pessoas invadiram mesmo a propriedade, insultando e ameaçando os monges e colocando estacas e arame farpado, portanto, numa tentativa ou numa aparente tentativa de ocupação desta zona, desta área. Segundo a agência de notícias Asia News, os manifestantes incluíam representantes do governo local e membros de gangues que foram identificados através das suas tatuagens. E esse ataque tem alguma justificação? Bom, Paulo, em causa, para além desta perseguição direta à comunidade cristã, pode estar a intenção de conquistar as terras do mosteiro para negócios de especulação imobiliária. Portanto, com estas ameaças, procura-se então interferir na vida dos monges, para provocar a saída desta comunidade e assim deixar mais de 70 mil católicos sem clero neste país. Bom, e o que é que diz, Catarina, o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo sobre o Vietnã? Já agora, há alguma referência, por acaso, a este mosteiro neste país? Sim, Paulo, por acaso até há. Portanto, o relatório da Fundação AIS foi publicado em 2018 e já referia na altura o mosteiro beneditino Tuan Tian Na, como estando a ser alvo de ataques por parte de grupos instigados pelas próprias autoridades. Portanto, citando a Radio Free Asia, o relatório da ajuda à Igreja que sofre referia que os ataques incluíam polícias locais vestidos à paisana e neste relatório, Paulo, ainda sobre a liberdade religiosa no mundo, que é editado pela Fundação AIS, portanto, o Vietnã é visto como um país onde a repressão religiosa é um fator muito preocupante, com destaque precisamente para a questão da disputa das terras. Agora vamos ao encontro de José Miguel Encarnação, do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente em Macau. Todas as semanas ele traz-nos as principais novidades da Igreja nesta diocese, que é única, porque é a única diocese na China onde ainda se reza em português. Órgãos de comunicação social em todo o mundo, alguns deles verdadeiras referências do jornalismo, como o South China Morning Post de Hong Kong, noticiaram durante os meses de junho e julho que delegações de China e do Vaticano se iriam encontrar no final do mês de julho em Roma. Na agenda dos trabalhos estaria a renovação do acordo assinado entre a China e a Santa Sé em setembro de 2018, com vista à nomeação de bispos por acordo de ambas as partes. Ao que o Semanário Católico de Macau, o Clarim, apurou, junto de fontes de Macau e de Roma, ligadas à ação pastoral e ao mundo académico, até ao momento não há qualquer informação, mesmo não oficial, de que o encontro se tenha efetivamente realizado e, claro está, muito menos o que foi discutido e acordado. Segundo as fontes ouvidas em Macau e Roma, as notícias vindas a público não deverão passar de mera especulação, sendo que o mais prudente é esperar por um anúncio oficial por parte dos dois Estados. Na realidade, desde o pontificado de Bento XVI, que a China e o Vaticano mantêm um diálogo permanente. Acontece que o recente encontro entre o secretário do Vaticano para as relações com os Estados, cardeal Dom Paul Gallagher, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, em Munique, na Alemanha, durante uma cimeira de chefes de Estado, fez disparar rumores de que os dois países voltarão a encontrar-se em breve para discutirem as condições do acordo de 2018. Até porque, recorde-se,
O acordo sempre foi classificado pelos seus assinantes como provisório. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim, sabendo das novidades nesta diocese em Macau e também em toda a China, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, nós voltamos já depois de um breve intervalo. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS em Portugal. Sou Paulo Aido, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Bom, praticamente todos os dias o Santo Padre publica na internet um pequeno texto, uma pequena reflexão sobre a vida da Igreja. Daqui a pouco vamos já ler essas últimas mensagens que o Papa Francisco fez questão de nos enviar através da internet, nos tweets, nos famosos tweets do Papa Francisco. Para já vamos ver a mensagem em vídeo deste mês de setembro. Uma mensagem em que o Santo Padre nos chama a atenção para a terra e para os recursos naturais e para a necessidade de todos defendermos este património que é comum. Vamos ver. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Bom, mesmo já na reta final do nosso programa, eu recordo que a Fundação AIS lançou em julho uma grande campanha de ajuda de emergência para a Igreja em Moçambique. E lá estamos nós, então, a voltar a falar deste país, que hoje foi um dos temas principais do programa Igreja no Mundo. Esta ajuda, esta campanha, vamos já falar sobre ela, mas para situar, ou melhor, para recordar aos nossos telespectadores porque é que há esta campanha de ajuda de emergência para Moçambique, para a província de Cabo Delgado, para a diocese de Pemba, vamos lembrar, Catarina, aos nossos telespectadores o que é que está a acontecer nesta região, em Cabo Delgado, que tem vindo a ser assolada por ataques desde outubro de 2017. Sim, Paulo, e esses ataques, como já dissemos aqui no nosso programa, têm vindo a aumentar a sua intensidade, especialmente desde o início deste ano. Portanto, estes terroristas, estes grupos, assumem-se como pertencentes ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, e de facto têm vindo a espalhar o medo e a morte e provocaram já a fuga de milhares de pessoas. Portanto, há mais de 250 mil desalojados só na diocese de Pemba, mas calcula-se, Paulo, que serão já mais de 500 mil, e eu repito, mais de 500 mil as pessoas que foram afetadas direto ou indiretamente pela violência. Bom, a situação é de facto considerada crítica do ponto de vista humanitário e a Fundação AIS lançou por isso, Catarina, uma grande campanha de ajuda de emergência. Sim, Paulo, de facto trata-se de uma campanha de oração e de ajuda de emergência para a igreja local. Portanto, é preciso que quem nos está a ver lá em casa compreenda que tudo isto que está a acontecer em Moçambique é de facto muito terrível. E ainda hoje, aqui no nosso programa, no início, relembrámos as duas irmãs que estiveram desaparecidas e que a casa que tinham em Mocímboa da Praia foi completamente vandalizada pelos terroristas. Portanto, estamos perante, de facto, uma crise humanitária de proporções
gigantescas e neste momento cristãos e muçulmanos moderados estão a fugir das suas casas, das suas aldeias, estão praticamente abandonados à sua sorte e por isso nós temos mesmo de os ajudar. Bom, esta é uma campanha de ajuda de emergência para a região de Cabo Delgado. Eu recordo que o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, que hoje já escutámos aqui no nosso programa, pediu ajuda, portanto, à Fundação AIS. Em termos práticos, Catarina, como é que os portugueses, os nossos telespectadores, podem participar nesta campanha? Como é que eles podem ajudar a Igreja de Pemba? Em primeiro lugar, Paulo, deixe-me dizer que toda a ajuda é bem-vinda. Portanto, por mais insignificante que possa parecer a nossa ajuda, ela irá fazer toda a diferença. Neste momento, os padres e as irmãs desta região estão sem recursos, estão sem nada e por isso depende de cada um de nós, neste momento, também ajudá-los e concretizarmos esta ajuda de uma forma concreta para eles poderem também ajudar todos estes milhares de deslocados que estão junto às suas comunidades. Portanto, e ajudar é muito fácil, Paulo, como nós dizemos aqui, estamos neste momento a passar o nosso telefone, basta ligar-nos, dizer que quer ajudar este povo de Moçambique, ou então também na nossa página de internet, que também está a passar neste momento em rodapé, também poderá ver toda a informação disponível sobre Moçambique. E por isso, desde já, agradeço a vossa ajuda através da vossa oração e também através da vossa solidariedade para com este povo de Moçambique. Muito, muito obrigada. Queridos irmãos e irmãs, a província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, arde de guerra há 3 anos. O povo vive momentos insuportáveis por causa do terrorismo. Os distritos do norte daquela província são os mais abrangidos. É uma situação deplorável. Estima-se pouco mais de 1000 mortos, casas queimadas, aldeias abandonadas, pessoas vivendo no mato e outras se refugiam de mãos vazias em lugares mais seguros procurando asilo. Só para o vosso conhecimento, na Arquidiocese de Nampula, são cerca de 5.000 deslocados que chegam nos distritos de Meconta, Nampula e Rapale. São, na sua maioria, mulheres, jovens e crianças que carecem de ajuda humanitária. Sim, falta-lhes espaço para acomodação, gêneros alimentícios, vestuário e até material para a prevenção da Covid-19. A Igreja não abandona estas pessoas, mas está perto delas com ajuda material e conforto espiritual. Por favor, não se esqueçam de nós. Se puderem, ajudem estas pessoas que perderam tudo e tiveram que fugir das suas casas. Muito obrigado.
Bom, e com estes dois apelos à solidariedade dos portugueses, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a participação uma vez mais da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E quanto assim já sabe, espero por si aí na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Aid to the Church in Need, ACN has helped to rebuild 6,000 homes for Christians from Iraq who returned after the fall of the Islamic State. Now it's also rebuilding church structures. One example is the Al-Tahira Cathedral in Caracas, the country's largest Christian church. It is one of the more than 5,230 projects that the organization has sustained in the last year in 139 countries. Qui c'è una caratteristica particolare che è il sostegno pastorale, ecco, sottolineo pastorale alla Chiesa che soffre. Quindi non è semplicemente un sostegno, diciamo, solidaristico, ma è un sostegno mosso dalla preghiera e quindi dalla carità. È nata d'altro canto la fondazione con queste caratteristiche. ACN has 330,000 small and large benefactors. In addition to thanking them for their donations, the Pontifical Foundation explained in its last activities report how they spent the $106 million raised in 2019. Aid to the Church in Need is known for its work in helping persecuted Christians and raising awareness of their current situation. Today, there are at least 200 million who cannot freely practice their faith and who suffer harassment or discrimination in more than 40 countries. For example, ACN supported 2019 Christian projects in Nigeria, Cameroon, and Burkina Faso, where jihadist fundamentalism and terrorism is raging. Também nossos parceiros de projetos nos informam que naquela área do Lago Chad, entre Camarões, Nigéria e Chad, portanto, Boko Haram se reinflama, se reacende, usando novas estratégias de horror, como, por exemplo, cortar as orelhas das mulheres de uma aldeia como punição por não terem obedecido à sua pregação. In Syria, where the population is paying the consequences of 10 years of war, they delivered emergency and survival aid. Christians have a right to stay in their native land. Our material aid enables Christian families to survive and in this way to also help Christians to remain in the Middle East. The situation of our brothers and sisters in the cradle of our faith remains vulnerable, but we will continue to do all that is in our hands to support them. Beyond geographical limits, ACN helps 1 in 10 priests for their livelihood, pastoral and social work. They also help 1 in 7 seminarians so they can continue their formation. Also, there are around 13,000 religious who work in war zones, slums, and isolated areas. Now the priority of Aid to the Church in Need is to support them in the pandemic so they can continue caring for so many forgotten people. Vorrei dire questo, un grazie per la loro tensione spirituale e per non aver perso di vista le cause laddove la Chiesa soffre davvero.